Meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e eu agora comentarei dois assuntos importantes tratados, mencionados nesse vídeo que eu apresentarei, um pedacinho do vídeo do Pava Responde, sobre duas coisas importantes que eu quero que vocês prestem atenção. Uma é sobre a explosão e implosão e a outra sobre a geometria sagrada. Vejam, prestem bem atenção no que ele fala, em seguida, no final, eu vou fazer os comentários sobre esses dois assuntos. E a tecnologia destes povos eram muito diferentes das nossas. E não tinham nada a ver assim com rodas, com combustão, nem mesmo com eletrônica. Mas sim com luz condensada, com a propriedade das águas, a frequência energética das coisas, a frequência energética e sonora, tudo interagindo através das geometrias básicas do universo. É uma tecnologia muito mais avançada do que a que nós conhecemos hoje. Como diz o físico Nassim Haramein, ele diz que a física quântica está descobrindo que a geometria é a base de todas as interações entre as partículas subatômicas, e nós estamos apenas chegando ao que as antigas civilizações já sabiam. Geometria sagrada é o tecido do espaço-tempo. Então a tecnologia deles é o contrário da nossa. A nossa é da expansão e da explosão. Nós vamos contra o universo e fazemos uma força contra ele. Nos nossos carros, a explosão, a ignição, faz mexer os pistões, faz a roda andar e a gente se locomover. O calor faz, a energia faz mover os dados dentro do computador e assim a interação com a irradiação. Porém, essa tecnologia é o oposto, é o contrário. É da contração, é indo à singularidade. É o contato com o fluxo cósmico, vai de acordo com, aproveita o próprio fluxo cósmico e o próprio conhecimento que já está disponível todo no próprio universo e dentro de cada um de nós. Então essas civilizações tinham muitas estruturas padronizadas, muitas estruturas semelhantes, né, na mesma tipo de arquitetura, como a gente falou, baseado na geometria sagrada, por todo o planeta. E em um estudo brasileiro mostra que as principais estruturas não foram ainda reveladas para a humanidade e que essas estruturas estariam no Brasil, na floresta amazônica, e que essa cidade é chamada de Ratanabá. Eu tenho aqui um livro intitulado As Sociedades Secretas e Seu Poder no Século XX. E eu vou ler aqui um pedaço de um trecho da página 175, 176, talvez 177. Vamos ver aqui. Começando então na página 175. O Dr. W.O. Schumann, membro das sociedades Thule e Vril, sociedades que davam suporte ao nazismo, membro das sociedades Thule e Vril, fez uma exposição na Faculdade de Ciências de Munique. Eis uma parte dessa exposição. Falou ele, aspas. Em todos os domínios existem dois princípios que determinam os acontecimentos: a luz e a sombra, o bem e o mal, a criação e a destruição, como o positivo e o negativo na eletricidade. Trata-se sempre de uma forma ou de outra. Esses dois princípios que designamos concretamente como os princípios criadores e destruidores determinam também nossos meios técnicos. O princípio destruidor é a obra do diabo. O princípio criador, a obra de Deus. Toda a técnica baseada no princípio da explosão ou da combustão pode ser catalogada de técnica satânica. A nova era que virá será a era de uma nova técnica, positiva e divina, baseada no princípio da implosão. No mesmo período, o cientista Victor Schauberger trabalhava num projeto similar. Ele tinha feito seu o ensinamento de Johannes Kepler, que possuía a doutrina secreta dos pitagóricos, retomada e mantida secreta pelos templários.
Essa doutrina tratava do saber sobre a implosão. Hitler e todos os outros membros das sociedades Thule e Vril sabiam que o princípio divino é sempre criador, quer dizer, construtivo. Uma tecnologia que, ao contrário, repousa na explosão é, pois, nesse caso, destruidora, oposta ao princípio divino. Quiseram, então, criar uma tecnologia baseada na implosão. A doutrina da oscilação de Schauberger, o princípio da série dos harmônicos monocórdio, parte do saber sobre a implosão. Digamos mais simplesmente, implosão no lugar da explosão. Por meio das trajetórias de energia do monocórdio e da técnica de implosão, penetra-se no domínio da antimatéria e dissolve-se, assim, a gravidade. A primeira nave em forma de prato foi construída no verão de 1922. Sua propulsão era baseada na técnica de implosão, a máquina para o além. Ela compreendia um disco de 8 metros de diâmetro, alteado por um disco paralelo de 6,5 metros de diâmetro e tendo embaixo outro disco de 6 metros de diâmetro. Esses 3 discos tinham em seu centro um orifício de 1,80 metros de diâmetro, onde montaram o propulsor de 2,4 metros de altura. Embaixo, o corpo central terminava em forma de cone. Nesse cone havia uma espécie de pêndulo que tinha por efeito estabilizar o aparelho. Os discos inferior e superior giravam em sentido inverso para criar um campo de rotação eletromagnético. Não conhecemos o desempenho desse primeiro disco voador. Ele foi experimentado durante 2 anos antes de ser desmontado e guardado nas oficinas da Messerschmitt, em Augsburg. Encontramos os auxílios financeiros para este projeto nas contabilidades de diversas empresas industriais mencionadas sob o código JFM. É certo que o mecanismo Vril foi tirado da máquina para o além, mas ele foi classificado como o levitador Schumann SM. Bom, esse Schumann, W.O. Schumann, é o famoso homem que deu o nome à frequência de ressonância de Schumann que tem em torno da Terra. Schumann demonstrou que a Terra é cercada por um imenso campo eletromagnético, em forma de domo. Tanto ele quanto Victor Schauberger e outros cientistas alemães, no final da Segunda Guerra Mundial, foram resgatados, todos eles, e levados por uma operação chamada Paperclip, realizada pelo OSS, Office of Strategic Services, que era a organização de inteligência e espionagem americana chefiada por Allen Dulles, amigo íntimo de George Bush, o pai. Então todos esses cientistas foram levados para os Estados Unidos e criaram a NASA. A NASA foi criada como uma cortina de fumaça para o projeto secreto espacial americano que é baseado nos discos voadores. Não é por coincidência que logo após a Segunda Guerra Mundial, 1946 e 1947, houve os dois primeiros acidentes de OVNIs. E então eles começaram a implantar na mente da população a ideia dos ETs. Não tem esses ETs coisa nenhuma. Isso é uma mentira, uma farsa. Todos esses OVNIs que andaram circulando por aí, e muitos deles, eles fizeram quedas propositais, justamente para criar essa ideia de ETs que estariam algum dia vindo invadir o planeta Terra. Isso faz parte do programa deles. É mentira.
Agora, esta é a parte que eu li sobre o que o rapaz, esse locutor desse vídeo, falou sobre a implosão, não é? E agora então eu vou comentar sobre o que ele fala sobre a geometria sagrada, que ficou conhecida como os sólidos platônicos, que é a base da ciência que é escondida de nós. E isso já tem até inclusive livro escrito sobre isso por pessoas que tinham conhecimento esotérico da coisa. E eu vou então trazer para vocês um livro só para que vocês tenham ideia daquilo que existe, mas que não é contado pela ciência, porque a ciência foi desenvolvida por uma organização, por os cientistas modernos, por exemplo, Isaac Newton, Francis Bacon, o outro Boyle, todos eles, se você olhar, procurem na internet, eles pertenciam a uma entidade, uma instituição secreta britânica chamada Colégio Invisível. E foi esse Colégio Invisível que acabou se tornando na Real Sociedade Britânica. Eles então criaram, Newton participou disso, criaram uma física distorcida para tapar o sol com a peneira, para nos enganar. E isso vem sendo feito através dos séculos. Para que vocês tenham uma ideia do conhecimento que os templários tinham, já naquela época, no ano que eles conquistaram Jerusalém, 1100, 1200 e 1300, quando eles foram capturados pelo rei da França, e o Papa, que estavam em conluio, porque queriam os conhecimentos do que os templários tinham. Os templários, já naquela época, eles construíram catedrais e castelos através de levitação. Aquelas pedras imensas eram levitadas para construir castelos e catedrais com aquelas técnicas magníficas que a gente conhece hoje. E nas catedrais, os vidros das catedrais eram vidros que, além de deixar passar a luz de fora para dentro, eles criavam a própria luz para iluminar as igrejas por dentro. E mais, os templários tinham a tecnologia de fabricar vidros que podiam ser dobrados sem se quebrar. E muitas outras coisas que ficaram guardadas, porque foram retiradas, na realidade, do subsolo do Templo de Salomão, junto com a Arca da Aliança. E eles tiveram contato com muita documentação, e a partir disso eles aprenderam muita coisa que está sendo escondida de nós, mas que virá num próximo ramo civilizatório, que é, como Hitler falava, a sexta raça raiz, que será implantada dentro de pouco tempo na Terra. Entendem o motivo das picadinhas e do passaporte? Ou eu tenho que desenhar? Então eu vou mostrar para vocês o livro. O livro em si eu não tenho aqui comigo, porque ficou na minha casa em São Lourenço. O livro chama-se Química Oculta, e os autores são Charles Webster Leadbeater e Annie Besant. Mas eu consegui achar aqui no computador uma versão um pouco mais moderna, pelo menos tem uma capa mais moderna e tal, então eu vou mostrar para vocês só a fotografia dos sólidos platônicos, porque Leadbeater e Annie Besant, já final dos anos 800, no final do século XIX, já falavam sobre isso. E isso tudo será parte da nova tecnologia que será implantada nessa nova raça que será implantada aqui na Terra, a sexta raça raiz, que Hitler mencionava. Então, eu vou passar então agora a apresentar esse livro, a parte só que interessa dos sólidos platônicos, a capa do livro, a autoria deles, e só isso aí para vocês verem que isso que esse rapaz acaba de falar nesse trechinho do vídeo, que ele apresentou aí, que eu apresento aqui, que foi cortado do original, faz sentido e é realidade. E em seguida, depois eu vou deixar para vocês, se alguém se interessar por isso, pode inclusive ver
o filme, o vídeo dele inteiro, que também não é muito grande não. Isso para quem interessar.